Olá, este vídeo é referente ao projeto final da disciplina de Projetos e Engenharia de Computação. E eu vou falar aqui sobre o meu projeto, o Analisador de Fundos Imobiliários. Bom, primeiro eu vou mostrar ele aqui em funcionamento. Essa é a interface principal do sistema, né? E aqui eu salvo o dia e a hora da última atualização do sistema, né? O projeto visa recomendar fundos de investimento imobiliário, né, com base numa estratégia, né? Então, eu vou, primeiramente, só para demonstrar aqui o funcionamento, eu vou fazer uns recortes aqui, apenas para mostrar que ele pegou de novo, né? Esse aqui eu vou fazer depois. Deixa eu só tirar aqui, né? Então, pronto. Aí eu vou clicar aqui em Filtra Fundos, e quando eu clico aqui, o sistema ele vai se conectar ao site Funds Explorer, vai fazer o scrapping dos dados, né? E vai colar na tabela e já vai aplicar, vai limpar, né? Tirar as imperfeições, os filtros, os ruídos e já vai aplicar a estratégia, né? Então aqui ele está abrindo o site, né? Vou guardar um pouco. Prontinho, agora ele está processando isso, né? Prontinho. Base de dados atualizadas, filtrada segundo a estratégia. Farei conferir aqui a top 15 ou a base de dados. Vale lembrar também que esse dado aqui é um dado imputado pelo usuário, onde eu quero verificar os fundos imobiliários com patrimônio líquido acima de 650 milhões de reais. Então, todos que forem abaixo disso, ele vai excluir. Então, aqui eu tenho os meus botões, né? Então, aqui, ó, top 15 fundos segundo a estratégia. Então, aqui os 15 fundos já ordenados, né? Baseado na estratégia. Então, aqui os valores, né? Já está tudo convertido. Podemos clicar aqui e voltar para Home. Aqui é a base de dados, que é tudo que ele leu do site, né? Tudo que ele fez, o scrapping. E aqui, por último, os fundos que estão em emissão naquele momento, né? Essa aba em específico, ela tem um botão de atualizar num lugar diferente. Então, novamente, eu vou fazer um recorte aqui e vou atualizar novamente aqui. Ele vai se conectar num outro site. No Fundos Explorer também, mas num outro lugar, onde fala das emissões, subscrições, né, dos fundos. Olha lá, dados de emissões atualizados. Então ele colocou aqui, já fica mais fácil para o usuário ver quais fundos, né, estão em processo de emissão. Bom, pelo fato de a gente estar também aqui no Excel, a gente tem algumas vantagens, como por exemplo aqui na base de dados, além da estratégia, por exemplo, se eu quiser filtrar, deixa eu ver aqui, ó, filtrar só os fundos do setor de logística, né? A gente tem essas facilidades que o Excel traz para a gente, né? Dentro dos fundos do setor de logística, eu quero o que tem quero que tenha o maior patrimônio líquido, então maior. Então aqui ele já ordena para mim e isso já facilita bastante a vida, né? Bom, comentando um pouco sobre a estratégia que ele está aplicando, bom, a estratégia ela se baseia em dois parâmetros, né? O VPA, o P sobre VPA, que é um indicador que mostra se o fundo está ou não com ágio ou deságio, ou seja, se ele está mais caro ou se ele está mais barato. E quando esse indicador é 1, quer dizer que o fundo está sendo comercializado no preço que ele deveria ser. Se tiver abaixo de 1, quer dizer que ele está mais barato, e se tiver acima de 1, quer dizer que ele está um pouco mais caro. Ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, esse fundo, o valor patrimonial da cota dele, baseado no patrimônio líquido do fundo, é de R$ 96. Porém, ele está sendo comercializado a R$ 95,71, que é bem próximo aqui, o site deve ter arredondado para 1. Mas, por exemplo, esse aqui, o valor que ele deveria custar mesmo é R$ 96, mas ele está sendo negociado a 56, ou seja, ele está bastante descontado. Bom, a estratégia se baseia nesse fator e no dividend yield, que é quanto por cento ao mês que ele está pagando baseado em baseado nos seus rendimentos, né? Então vamos lá. O indicador funciona da seguinte maneira: eu tenho aqui no final das colunas a pontuação do dividend yield e a pontuação do PVPA. Então começando pelo dividend yield, como que funciona, né? A gente quer os fundos que vão dar mais dividendo para a gente. Então a gente vem aqui em Dividend Yield, e isso o código, tá? O código VBA ele vai fazer isso automaticamente.
Mas aqui eu estou explicando só como se fosse manualmente. E ele vai ordenar do maior para o menor, dividend yield. E baseado nisso, ele vai fazer uma pontuação, ele vai dar um ranking, né? 1, 2, 3, 4, ele vai dar esse ranking. Depois, ele vai ordenar pelo indicador P sobre VPA, do menor para o maior. Por quê? Aqui, do menor para o maior. Por quê? Porque a gente quer os fundos que estejam mais baratos. Que eles estejam mais baratos e que estão pagando mais dividendos. Assim, o investidor ele vai ganhar dinheiro com os proventos, mas também com uma possível valorização da cota no futuro, né? Caso esse fundo se recupere. Só vale lembrar que durante o processo de tratamento de dados é eliminado alguns fundos claramente ruins para evitar também, porque se o fundo estiver muito barato, pode dizer que ele está passando por algum problema muito sério ali. Então, durante o tratamento de ruídos, né, é tirado os fundos que não pagaram dividendos ou então que estão muito baratos. E também tem o parâmetro que o usuário passa, que é a quantidade mínima de patrimônio líquido. Por padrão, eu já deixei aqui 650 milhões. Bom, ordenando aqui, né, do mais barato para o mais caro, a gente dá um ranking também, aqui, 1, 2, 3 e tal. E daí, para fazer a ordenação, a gente soma essas duas pontuações, numa pontuação final aqui, e por último, ordena essa pontuação final do menor para o maior. Ou seja, fazendo um ranking mesmo. E o que tiver o menor valor, quer dizer que é o mais indicado. Então, é assim que é montada a ordenação. Aí na guia Top 15, eu pego aqui os 15 primeiros valores e coloco como recomendação. Bom, esse é basicamente o funcionamento, né? Agora eu vou fazer uns comentários a respeito dos códigos. Bom, começando sobre esse botão aqui, filtra fundos, eu queria que fosse tudo bastante prático, né? Um botão só já resolvesse todo o problema. Então, esse botão filtra fundos, deixa eu mostrar o código dele aqui. Principal. Esse é o código que está rodando naquele botão. E naquele botão eu chamo todas as funções que estão fazendo os procedimentos. Então aqui primeiro, atualiza a base de dados. Então eu vou fazer o scrapping na base de dados. Vou abrir aqui essa função. Então aqui ó, eu passo o site e eu identifico o ID no HTML do site e mando importar para o Excel como uma tabela e no Range D4. Eu tenho uma guia principal chamada uma guia cru, que ela não está visível para o usuário, mas é lá que eu raw, né? É lá que eu faço os tratamentos iniciais. Depois eu só copio para as outras guias e passo um código para deixar mais bonitinha a tabela, mais apresentável. Bom, aqui é o código principal, aqui é o código de ajeitar a base de dados, né? Então o que está acontecendo aqui? Eu tiro NA, que é um indicador do site quando não tem dados sobre, né? Eu tiro zeros, eu formato células. O que é formatar células aqui, né? Só fazendo um comentário, só uma observação, peço perdão. Tira zeros é onde eu falei que são fundos claramente ruins, que eles não têm dividendo, eles não pagaram, ou então a cotação deles está zerada, então eu tiro eles, né? E aqui nesse formatar células é o que acontece. Quando o Selenium faz o scrapping, ele cola no Excel tudo como se fosse um texto. Então esse formatar células, ele vai passar pelos valores de porcentagem, pelos valores de real, financeiro, né? E vai converter esses valores de volta para número, para mim poder trabalhar eles com mais facilidade. Aqui o de filtrar patrimônio líquido, que é o que o usuário vai inserir no começo. Aqui o de filtrar liquidez, né? Que eu deixei um parâmetro fixo por enquanto, mas a ideia é quanto maior, melhor. Quanto maior a liquidez, quer dizer que esse fundo tem mais negociação na bolsa. Isso é uma coisa boa. E aqui, por último, ordena estratégia. Mas isso aqui, o código em si, ele vai estar eu deixei num outro módulo, que é o próximo aqui, né? Que é o quê? Aplicando a estratégia. Eu chamei de estratégia JRank. E é aqui que eu vou fazer aquelas ordenações que eu comentei no Excel, né? Então, primeiramente, eu vou ordenar os dividend yields de forma descendente, né? Aí aqui eu aplico o filtro. E por último, eu faço um forzinho aqui, um iterador para poder dar aquele ranking, né? Que é aquela nota, começando em 1 e vai incrementando aqui. Aí aqui é a mesma coisa para o PVPA, só que com a diferença que é ascendente, né? Aplico o filtro, passo o ranking também. E por último, a ordenação final, né? Que é a soma, né, daqueles dois valores numa última coluna. E por último, ordena esse filtro de forma ascendente, né? Aplico o filtro e pronto. Aí aqui eu tenho esses dois códigos secundários que eles são apenas para copiar
a base de dados e o top 15 para as guias principais para deixar mais bonitinho. Só ilustrando melhor o que eu estou querendo dizer, a guia que eu tenho oculta é essa... Opa! Pronto, perdão, eu acabei ocultando guias, eu ocultei em vez de reexibir, né? Eu tenho aqui esse raw, que é nesse raw que eu estou fazendo os tratamentos, né? Tem até os botões aqui que eu estava fazendo o teste manual. Mas então, eu copio daqui e coloco, né, nas abas de base de dados e a top 15 e passo os filtros, né, para poder deixar bonitinho, corrigir o cifrão aqui, né, para pôr de volta. Então, deixa eu só aqui ocultar novamente. Então, e é isso que está sendo feito, né? Então, deixa eu mostrar aqui só por cima essa base de dados. Ele copia do raw para a guia, né, BD, converte tabela, ele aplica o estilo para deixar uma cor, para deixar mais bonito. E formata números, ele coloca de volta o símbolo de porcentagem e do R cifrão para os valores que precisam, né? Para ficar, exemplificando aqui, é para ficar com esse RS aqui, para ficar mais visível quando a gente bate o olho aqui, já entende que isso aqui é um valor real, isso aqui é uma porcentagem, por exemplo. Bom, deixa eu ver aqui. As outras funções são mais funções auxiliares, por exemplo, essas do botão aqui para voltar, ou então para ir para a guia e etc. Bom, no mais é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.